Olá pessoal, eu sou Netinha. No meu último vídeo, eu falei sobre a importância do quarto do bebê, da organização do quarto do bebê, para que esse bebê tenha um desenvolvimento da sua independência, né, da sua autonomia. E aí, esse aqui é um vídeo que complementa o outro. Inclusive, quem não viu o outro, pode ir lá na minha página no YouTube, que colocar espaço aprender, vai aparecer a minha foto do lado, e aí assista esse vídeo que fala sobre o quarto do bebê. Então, como o crescimento da criança é muito rápido, o desenvolvimento, a mudança de fase, então eu senti necessidade de fazer um vídeo falando do quarto da criança. Uma criança já de 3, 4 anos, né, ou 4, 5, por aí nessa faixa etária, onde na escola ela já começa a vivenciar as primeiras letras, e é uma fase importantíssima para a criança, quando ela começa já a desenvolver essa parte da alfabetização, vamos dizer assim, ou do aprendizado das letras. E aí, se o quarto dela estiver também organizado, contribuindo para essa fase, que ela tenha condição de desenvolver também em casa, de experienciar coisas também em casa, vai contribuir muito para esse momento da vida. Então, nesse quarto dela, ou nesse quarto que você reservou, que já tinha, que não estava sendo muito utilizado, a gente pode colocar mais algumas coisas, organizar para essa fase da vida da criança. Então, eu queria dar uma dica de um quadro, que é um quadro que eu tenho também aqui no Espaço Aprender. O Espaço Aprender é uma sala, é um apoio escolar, né? Uma sala de estudo de apoio escolar, que a gente então fez para criança de 5 anos, mais ou menos, até 8, 9 anos. E nessa sala, para essa idade já, eu fiz esses quadros, que é um sucesso que todo mundo adora, porque a criança adora escrever no quadro, e fazer e apagar, fazer e apagar. Quanto mais ela faz, quanto mais ela se permite corrigir ou fazer de novo, resolve que vai fazer outra vez. Isso é erros e acertos, ela com ela mesma, e isso é um aprendizado muito rico. E é de forma agradável, é tranquilo, né? É se divertindo, e é assim que a criança mais aprende, é quando ela está brincando e se divertindo. Aí eu queria mostrar para vocês, ó, deixa eu dar uma caminhadinha, só assim para vocês verem os quadros, ó. Lá, ó, 3 quadros grandes. Aqui do outro lado eu também tenho outro quadro grande, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ali tem outro quadro. Esses quadros são são assim, muito concorridos. Todo mundo quer brincar nesses quadros, todo mundo adora brincar nesses quadros. Então, como é que foi a confecção desses quadros? Vocês podem encontrar também no comércio um quadro não tão grande assim, mas ele até num bom tamanho, que seja para escrita. Já para ter a parte de imã, que você também pode usar letrinhas com imã, que você brinca com as letras no quadro. É outra possibilidade que eu ia falar. Então, já falando, existe aqueles quadros de ferro, né, de ferrinho leve, que você compra para imãs, que as pessoas até usam para fotos e tal. E pode também ter aquele quadro, que é um quadro que também resolve para esse momento, né? Também vai contribuir. Mas eu resolvi falar da dica desse quadro. Esse quadro, quando eu resolvi fazer, a pessoa que foi fazer para mim, ela não sabia como. Eu fiquei pensando, pesquisando material, como que eu faria esse quadro para ele ficar, economizar espaço. Eu já teria um quadro que seria para imã e para escrita ao mesmo tempo. Porque espaço é o que a gente realmente não tem nessas épocas da vida, né? O quarto, normalmente no quarto tem um guarda-roupa, tem janela, tem isso, tem armário, então nós não temos muito espaço. E esse quadro, então, resolveria, você mataria 2 em 1. Então, deixa eu te explicar como que a gente fez. Então, depois de pesquisa de material e tudo, eu resolvi, eu encomendei, chamei
marceneiro e falei, olha, eu quero um quadro assim, assim, e eu penso que colocando uma placa fina de ferro, depois na frente dessa placa fina, uma placa de, como é que fala? De fórmica, branca lisa, e atrás dos dois, e cola isso no outro, depois atrás uma madeira, né? Uma madeira fininha, um compensado, um MDF, alguma coisa assim, e no fim de tudo, essa moldura que fecha todas essas peças. No primeiro momento, a gente não sabia se ia exatamente o resultado que eu queria, né? Porque era uma coisa, né? Era uma possibilidade de dar certo, mas eu não sabia ainda se realmente ia ter todas as, as potencialidades do meu trabalho, se ia me dar todas as vantagens que eu pensei que eu poderia ter. E na verdade deu muito certo. As crianças adoram. Pude fazer os quadros já utilizando das duas formas. Ó, então a criança aqui, ela vai, escreve, né? Ó, pincel, que você pode comprar um pincel recarregável, várias cores, e aí você escreve, a criança pode escrever, desenhar, né? Aí com possibilidade de apaga, que não gostou, faz de novo. Ah, vamos sentar de novo, e ela ali fica horas, adora, ainda mais com um adulto junto. Ah, eu vou fazer esse, você descobre que eu estou desenhando, então eu vou escrever uma letrinha, você descobre, e depois você faz, eu descubro. Então, várias formas de brincar. E depois, na hora, ou na mesma hora, junto, né, você vai e usa as letrinhas com imã. Ó, letrinha, coloca as letrinhas e vai brincando da mesma forma. Olha aqui, pode colocar suas vogais, quando uma criança está começando a estudar suas vogais, e depois as consoantes. E essas letrinhas podem brincar também, botar o A com o I, falei, então, ui. As brincadeiras que a pessoa da casa, a mãe, o pai, ele vai fazer isso de forma leve, de forma brincando mesmo. Ou então, vou botar uma letrinha, fala que letrinha é essa, vou ver se você sabe. Do jeito que a família brincar, é uma brincadeira que não prejudica, pelo contrário, só vai contribuir para esse momento da vida da criança. E a escola vai fazer a sua parte, mais planejada, mais sistemática da aprendizagem. Mas se a criança tem condições em casa de vivenciar isso de uma forma lúdica, de mais uma vez vivenciar, que já está vivenciando na escola, isso vai contribuir muito para esse aprendizado. E depois desse vem outro, agora vem a escrita cursiva, e aí vamos treinar a escrita cursiva no quadro, vamos treinar no caderno, e aí a criança vai vivenciando essas fases do aprendizado de uma forma muito mais significativa se na casa dela também ela tiver esse apoio. E essas letrinhas, por exemplo, ó, ali foi o quadro e as letrinhas. Essa letrinha é uma letrinha de plástico duro que eu comprei no R$1,99 você encontra, né? Aqui atrás pega aqui atrás tem o imã, que aí cola com cola quente. Então você vai ter o alfabeto inteiro e aí você faz essa colagem do imã e pronto. E essa letrinha aqui menor, essa aqui, eu fiz com massa de biscuit. E aí atrás coloco o imã e pronto, vira um alfabeto com massa de biscuit, que é uma atividade deliciosa fazer letra de biscuit. Eu já fiz várias com as crianças. Agora, nesse caso, você precisaria da forma de biscuit. Aí já é um pouquinho mais difícil encontrar essa forma. Eu comprei há muito tempo, e no Rio, no Espírito Santo, e hoje eu não estou encontrando. É uma forma de silicone, e que você vai colocando a massinha de biscuit, depois coloca o imã e solta. E aí vai secando e pronto. Muito simples de fazer, a criança ama fazer, seria uma atividade maravilhosa mesmo. Mas nos últimos tempos, eu procurei o ano passado, não encontrei mais essa forminha. Mas se você comprar essa já prontinha e colocar o imã, você já teria o seu material para muitas e muitas brincadeiras com seu filho, com a sua filha, e é uma coisa maravilhosa. Gente, olha só, o quarto dessa criança maiorzinha também precisa ser repensado,
Porque lá no bebezinho a gente colocou algumas bolas, né? Pensamos aqui, e aí dei a dica de colocar bolas coloridas, grandes e pequenas. Foram sugestões mínimas, né? Porque podem ter muito mais coisas. Agora eu estou com outras sugestões para o quarto dessa criança maior. Às vezes parece tão óbvio, aí eu vou falar para vocês, falar, nossa, mas é óbvio isso. Nem poderia falar, mas às vezes eu falo, né? E depois que eu faço essa reflexão de talvez como é óbvio, todo mundo já sabe, nem precisa. Mas às vezes a mãe está tão envolvida com o trabalho, com a casa, com os afazeres do dia, que às vezes esquece. E esquece do óbvio, sim, que esquece, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas essa criança, se ela estiver lá naquela estante bem baixinha na casa do quarto dela, desse cantinho dela, livros, né? Outros livros, não mais os livros de bebê, que aqueles já devem ser retirados, mas livrinhos que falem de animais no dia a dia, os animais passeando, animal comendo, que a criança dessa idade adora, ou então de alguma coisa que ela esteja estudando na escola, sobre animais no mar, sobre, enfim, sobre flores, o que ela tiver, sobre as fadas, sobre Chapeuzinho Vermelho, o que ela tiver naquele momento, vivenciando na escola de alguma forma, que a mãe leve essa criança a uma papelaria, ou o pai, uma livraria, né? O pai ou a avó, qualquer pessoa, para que ela escolha o livrinho da época. Às vezes também é óbvio de falar assim, nossa, mas essa criança tem um monte de livros, ela nem liga, tem que comprar mais livro. Às vezes os livros que já tem são livros para uma idade menor e essa criança já está em outra fase. Aquilo não tem mais, não desperta mais atenção. Ou então é uma criança que já vivenciou muito aqueles e gostaria de vivenciar outros. Então é a gente trocar com alguma família que tenha outros, ou a gente pega aqueles e guarda para outro momento, mas que essa criança tenha a possibilidade de ir numa livraria e comprar um livrinho que ela olhe e que dentro do que ela está vivendo no momento ela escolha. Isso desperta a vontade de ler aquele livrinho. Ou levar numa biblioteca pública, ou pedir que ela vá, ou pedir à professora que leve numa biblioteca da escola, e ela escolha um livrinho emprestado. Esse movimento de empréstimo de livro também é muito legal, muito legal. Então, na estantezinha dela que apareçam livros dentro daquele desafio que ela está naquele momento, e muito material de escrita, muito lápis de cor, simples, não precisa se preocupar que tem que ser lindo e maravilhoso. A não ser que a criança vá no lugar e fale, eu gostaria desse, a mãe pode comprar e ela ficou tão feliz, vai usar tanto. Aí é cada um no seu momento, com a sua condição financeira. Mas eu falo assim, do jeito mais simples que todo mundo pode ter, lápis de cor, lápis de escrever, né? Caderno de escrita, caderno de desenho, que essa criança se sinta livre com o material ali que ela pode usar à vontade do jeito que ela quiser, porque o material da escola, os livros da escola e o caderno da escola, fazer as tarefas no sistema da escola, né? Dentro do que a professora passa. Então tem que seguir o dia a dia da escola, as tarefas que são colocadas e que a criança tem que fazer certinho, como a professora coloca. Então ela precisa ter liberdade no material dela, que ela resolva fazer como ela acha melhor, para ficar livre de criar, de desenhar, de pintar. Então esse material ali em cima da estante, perto dos livrinhos, compondo todo um arsenal de coisas, de materiais com que ela vai evoluir, desenvolver. E aí, enquanto você está de novo envolvida com seus afazeres, ela já tem ali muito material para enriquecer o seu desenvolvimento. E, com certeza, alguém sempre do lado para vivenciar junto, né? Para desenhar, para elogiar, para trocar ideias, tanto no quadro como com esse material. Também a gente precisa deixar ali brinquedos de montar, né, para montar torres, brinquedos para quebra-cabeça bem simples. Então, esses brinquedos e materiais para essa idade, contribuindo para esse desenvolvimento. Agora, se você falar, netinha, a gente coloca um quadro desse lindo e a criança sai escrevendo, daqui a pouco ela está escrevendo todas as paredes, pintando tudo. Isso
Pode acontecer, né, gente? Porque criança, ela é muito curiosa e ela vai fazendo coisas, o que que acontece? O que que acontece? E aí é que tem que ter esse adulto muito consciente, muito pronto para essas situações, para orientar essa criança. Porque essa criança, ela está vivenciando situações novas. Então, se esse adulto está junto para mediar esse conhecimento, então se ela vai riscar a parede, ele está ali para falar, olha só, a gente preparou esse espaço para que você tenha essa possibilidade, né, de escrever, de apagar, de escrever, de apagar. A parede, ela não apaga. Então, se esse adulto está junto para vivenciar esse momento com ela já vai ouvir essa explicação e ela vai perceber que realmente é mais interessante riscar esse lugar que ela pode apagar 1000 vezes e escrever de novo, do que um lugar que vai ficar lá e que ela não vai poder mais apagar. Ela vai entender que ali pode e ali não pode. Como todos os lugares da nossa vida e como todos os momentos e como todos os espaços de convivência, tem essas regras de convivência, o que pode e o que não pode. Então, o adulto aproveita para fazer esse trabalho das regras de convivência. Então, aqui é o espaço que a gente reservou para fazer esse tipo de atividade. E aqui a gente não vai riscar. Então, nós vamos conversar, esclarecer isso para a criança, e a criança vai ouvir. Um dia que você não tiver, será que ela vai riscar? Pode até ser que dê uma riscadinha para ver, realmente será que apaga? Mas talvez até seja bom você fazer essa experiência com ela. Não ali no quarto dela, né, que vai ficar ali riscado, mas você leva num lugar, lá na casa, lá no cantinho, uma área de serviço, enfim, no cantinho só, para ela viver isso, para riscar e falar, realmente não apaga. Aí vai ficar aí riscado. E então, ela vivenciou, já tirou a prova dela, e pode ser que ela não volte a fazer isso, até porque é importante que tenha sempre uma pessoa, e vai ter sempre uma pessoa com ela acompanhando, né? E educando. Isso é educar. Isso não é dar limite, né? Limitar a criança, para a criança não evoluir. Ela vai evoluir, ela vai desenvolver, ela vai ampliar os seus limites de aprendizado, de possibilidades. Mas ela precisa se educar e sendo educada ao longo da vida com todas as situações que aparecer na vida dela. Então, gente, é isso que eu queria trocar com vocês hoje. Espero que essas dicas tenham sido boas, espero que vocês aproveitem e que a criança de vocês aproveite. E aí eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram mesmo e acham que vai fazer diferença na vida de alguém, divulguem, né? Compartilhem com as pessoas que vocês acham. Aqui embaixo, deixem recadinhos para mim, deixem sua opinião, perguntas, dicas, e eu vou ficar muito feliz em respondê-las. E se esse vídeo chegar lá nas pessoas que realmente estão precisando, que estavam precisando até desse momento, precisando até dessas dicas nesse momento, com a sua criança já mais crescidinha, eu vou ficar muito, muito feliz em contribuir com cada uma. E vou ficar muito feliz se você aqui embaixo depois colocar para mim o seu depoimento de como é que foi e que realmente essa dica fez diferença para você. Viu? Muito obrigada e até a próxima.